É oficial, estamos em contagem regressiva para Flamengo e Cruzeiro. É o jogo mais importante para o flamenguista na temporada. É o jogo que pode colocar o Flamengo, que é o atual campeão da Libertadores, nas quartas de final dessa competição. É o Flamengo sonhando com esse pentacampeonato da Copa Libertadores. O primeiro time brasileiro a ser tetra pode ser, obviamente, o primeiro time brasileiro a conquistar o penta. Então sim, é o Flamengo que está preparando uma das maiores festas já vistas na arquibancada do Flamengo. Muitos torcedores do Flamengo estão se mobilizando e eu vou falar um pouco mais a respeito disso nesse vídeo, porque o Flamengo ganha um reforço que é fundamental para a temporada. Não só para essa, mas para as próximas. Um reforço que, assim, a gente pode falar que é típico do torcedor rubro-negro. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, então aguarda, meus amigos. Aguarda que a gente hoje vai falar sobre a torcida do Flamengo neste canal. Mas antes, eu vou pedir sua ajuda. Like no vídeo, se inscreva no meu canal, rumo aos 2.000 inscritos, conto demais com a sua ajuda. Feito isso, bora pro vídeo que tá muito interessante. Um abraço. É o seguinte, meus amigos, a torcida jovem do Flamengo está de volta aos estádios. Durou cerca de um ano aproximadamente, quando a torcida jovem do Flamengo foi punida pela última vez, foi suspensa dos estádios e agora, passado é passado, o que já tinha que ser pago já foi pago, está na história aí, fica o aprendizado, fica a lição, mas uma das organizadas mais antigas da história do Flamengo está retornando aos estádios. Estamos falando da primeira torcida jovem do país. Todas essas outras que você vê por aí, de outros times, certamente foi inspirada na torcida jovem do Flamengo, porque ela simplesmente foi a primeira de todas. E quem conhece um pouquinho da história da Jovem Flá sabe o quão importante eles são para as arquibancadas do Flamengo. A gente aqui tá falando de uma torcida raiz, torcida que amarra a bandeira, que sobe mosaico, faz papel picado, inventa inúmeras músicas, coreografias muito bacanas, tem uma padronização linda. Então, assim, que fica esse aprendizado de tempos afastados dos estádios e agora retornando com essa mentalidade de estar presente onde o Flamengo for jogar, de poder colocar o seu nome, a sua faixa, as suas bandeiras, onde o Flamengo for jogar, daqui em diante seja um processo de crescimento aí gigantesco para a torcida jovem do Flamengo. Antes, nós já vimos a raça rubro-negra retornando aos estádios, a raça tem feito um trabalho espetacular no setor norte do Flamengo, padronização impecável, inúmeras bandeiras, mosaico, bandeirão, os caras levantaram, cara, cada festaço que a raça faz, aliado às outras organizadas do Flamengo também, mas estou falando da torcida jovem que eles estão voltando agora, no jogo contra o Cruzeiro. Então fica aí esse recado bem bacana, né? Torcida jovem do Flamengo é uma torcida que desde os anos 60 ela existe, está nativa desde 1967, praticamente todo torcedor do Flamengo já cantou música da jovem, já quis ficar no meio, já comprou roupa, material, já quis ir pro estádio com os caras. Então, assim, polêmicas à parte, os caras estão retornando e parece que a arquibancada do Flamengo vai ganhando aí traços de raiz. Com a raça voltando, com a torcida jovem voltando, em momentos de paz, em momentos em que essas torcidas agora de fato são aliadas, são amigas. Fica aí um momento bem bacana, bem especial nas arquibancadas do Flamengo. Então você que é torcedor do Flamengo, não pertence a nenhuma organizada, mas quer ir no Maracanã, quer conhecer a torcida do Flamengo de perto, quer ter essa experiência, ou até mesmo sentiu saudades e, pô, quero ver o jogo no meio da galera, fica aí, né, que a partir de agora, a torcida jovem do Flamengo retornando aos estádios, junto da Raça, Urubuzada, Nação 12, Flamanguaça, Império Rubro-Negro, todas as outras, a torcida jovem do Flamengo se fixe de vez nos estádios, sem punições, sem polêmicas, muita festa, muita coisa bonita, muitas crianças, muitos jovens, muitas mulheres, muitos homens também participando aí dessa volta da torcida jovem do Flamengo, sensacional. A gente vai ver no jogo contra o Cruzeiro. Queria destacar também, meus amigos, é o seguinte, o perfil oficial do Flamengo está na empolgação junto de nós. Quem não está ansioso pro jogo, não é mesmo? Esse aqui foi um tweet do perfil oficial do Flamengo feito ontem, no dia 17 de agosto, né, às 9h30 da noite, em que o Flamengo tá na contagem regressiva, meu irmão. É isso aí. No Brasil, quem tem mais tem 4. Pelo penta, faltam 2 dias. O Flamengo pode tirar essa onda. Só o Flamengo, afinal de contas, qual é outro time no Brasil que ganhou 4 vezes a Libertadores? Não tem. E o Flamengo tá com mais sede do que nunca, porque cá entre nós, essa Libertadores está, assim, relativamente acessível. Modéstia à parte, com respeito a todas as outras equipes, mas nunca vi, eu particularmente, nunca vi uma Libertadores com tanto time, digamos, sem peso internacional histórico na Libertadores, nesse mata-mata. Estamos falando aí de Rivadavia, que inclusive hoje joga contra o Fluminense, pode eliminar o Fluminense. A gente fala aí de Coquinho Bonito, Platense, até mesmo qual é o nome do time lá? O Cerro Porteño, que complicou o jogo contra o Palmeiras, apesar de ser um time bem mais tradicional, mas não é um papa-títulos internacional, continental. Então, assim, é um Flamengo com uma Libertadores bem acessível. Muita gente falando aí que quem passar de Flamengo e Cruzeiro é um potencial gigantesco a ser finalista. Do outro lado da chave aí tem Palmeiras, tem Fluminense, pode pintar
numa eventual final, um adversário brasileiro. A gente pode ter até a reedição do Flamengo e Palmeiras. Se isso acontecer, pode ser a terceira final consecutiva, não, perdão. Mas a terceira final nos últimos anos entre Flamengo e Palmeiras. Curiosamente, vai ser em Montevidéu, o mesmo estádio centenário daquela final lá em 2021, que o Palmeiras, por sinal, né, só ganhou com aquele erro fatídico do Andrés, mas enfim, o Flamengo se vingou no passado contra eles lá em Lima. Coisa linda. Então, se o Flamengo chegar numa eventual final, muito possivelmente pode enfrentar um brasileiro do outro lado. Pode ter Fla-Flu, pode ter Flamengo e Palmeiras, terceira final entre eles. Cara, coisa surreal, tá? Coisa de maluco. Mas assim, um jogo de cada vez, né? Contra o Cruzeiro é o primeiro desafio nesse mata-mata. E depois virão os outros. Ainda agora, meus amigos, queria passar esse vídeo aqui enquanto eu vou falando com vocês, que é o seguinte. Torcedores do Flamengo aí estão numa grande expectativa de fazer a maior festa dos últimos anos. Esse perfil aqui achei esse post bem bacana. E quando o Cruzeiro for no Maracanã, eles vão conhecer o que é a pressão, o que é o inferno. Isso aqui foi uma frase do Gabigol lá em 2022 contra o Atlético Mineiro, né, o rival do Cruzeiro. Ele fez essa adaptação para o Cruzeiro, falando que vai ser a maior mobilização já feita pela torcida do Flamengo. Somos tetracampeão da Libertadores e não temos medo de ninguém. É isso aí, vai ser a maior mobilização do Maracanã. E emojis aqui de estádio, de bomba, de fogos, balão, fogos, enfim. Cara, vai ser coisa linda, tá? Torcedor aí do Flamengo que for ao Maracanã sabe que vai ser um festão, vai ter mosaico, vai ter bandeira. Como eu falei, a volta da torcida jovem, as organizadas se mobilizando. Clima de final, tá? Parece que é final de fato. Enfim, as torcidas organizadas do Flamengo se mobilizando. E você, povão, também, que for lá ao Maracanã, povão, né, no linguajar do carioca raiz, é aquele torcedor que não é de organizada, mas gosta de ir aos jogos, sabe cantar as músicas, tá ali acompanhando, então vá pra cantar, vá pra fazer sua parte, incentivar. O time dentro de campo vai jogar bem, vai se classificar, então você na arquibancada que tiver o privilégio de estar lá no Maracanã, no nosso lugar, no lugar de quem queria ir, de quem não pôde, representa, canta os 90 minutos, se tiverem mais de 90 minutos, cante mais, enfim, cara, vai ser sensacional. Inclusive, deixar um recado aqui, tá? Cheguem cedo, tentem entrar o quanto antes possível para facilitar as festas. Cuidado aí na hora da entrada, tivemos problemas lá em Minas na bilheteria, né? O pessoal querendo entrar de última hora, muita confusão. Espero que dessa vez seja tudo mais tranquilo no Maracanã, nossa casa, né? A tendência é essa. Também vou compartilhar aqui com vocês uma foto que foi postada ontem também, às 10h20 da noite, pelo perfil Sócio Fla. Que aqui é um barracão, né? Claramente é um barracão de alguma organizada. Eu não lembro qual organizada é, não sei se é da Urubuzada, se é da Flamanguaça, mas aqui é um balcão grande, bem bacana, tá? Um espaço bem amplo. E aqui a gente tá vendo que, cara, sensacional aqui. Olha essa mobilização que os torcedores do Flamengo estão fazendo pro jogo de amanhã. A gente consegue ver aqui fita cortada, papel picado, muita coisa separada aqui em dourado, vermelho, preto, branco, as cores do Flamengo, né? Aqui bandeira, faixas gigantescas, cara, muita coisa bonita. Muitos tambores aqui, a gente pode ver também de bateria, materiais aqui, instrumentos de música. Muita gente sentada aqui também, com certeza que ajudou bastante na organização aí, né, dessa mobilização de flamenguistas. E, cara, o que mais me chamou a atenção nessa foto foi a quantidade de flamenguistas que estão aqui nesse balcão fazendo parte da festa, cara. Porque na hora de chegar lá no Maracanã, com tudo pronto, só jogar as coisas pro alto, cantar, é bonito. Mas aqui, cara, valorizar o trabalho dessa rapaziada que estão em dia de semana, poderiam estar em outro local, poderiam estar trabalhando aí, viajando, enfim, com a família, com o namorado. Os caras estão aqui doando o tempo livre deles. Muitas das vezes a rapaziada aí faltou trabalho, ou então às vezes até mesmo tá desempregado, tá com uma situação difícil, ou veio de longe, ou deu um jeitinho mesmo, na hora do almoço saiu pra ir lá fazer uma moral aqui. Muitos torcedores aqui ajudando nessa festa de pré-jogo, muito bonito de ver essa mobilização. Com certeza isso aqui vai fazer total diferença na hora do Flamengo entrar em campo e buscar essa vitória contra o Cruzeiro. É um jogo muito interessante, né? Nem preciso falar muito da motivação do Flamengo, repito, o Flamengo em busca aí do pentacampeonato inédito, muitos jogadores com oportunidade de entrar para a história do clube, o próprio Paquetá que retornou ao Flamengo esse ano com a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, podendo aí, quem sabe, ser campeão da Libertadores, além de uma chance de se vingar do Gerson, né, ex-jogador do Flamengo, que era o capitão no ano passado, jogador aí que estava cotado para a Copa do Mundo, ídolo da nação, optou por sair do Flamengo, bateu cabeça, voltou, tá no Cruzeiro, e que sempre quando ele pisar no Maracanã, a tendência é que seja um clima hostil, respeitosamente, né, sem agressão, enfim, sem aquela coisa toda que a gente já sabe, mas falando aqui de torcida, né, botar essa pressão em cima dele para ele sentir o jogo e não jogar nada. O cara é bom de bola, mas amanhã ele não pode jogar nada. Mas amigos, de um momento é isso, tá? Videozinho aqui já tá até um pouco mais longo do que eu queria, mas enfim, queria mais uma vez parabenizar a torcida jovem do Flamengo pelo retorno aos estádios, que seja uma volta aí tranquila, de paz, com muita festa, com muita coisa boa, muita novidade, que a torcida jovem volte a crescer no meio do popular torcedor do Flamengo, que seja um retorno gigantesco à altura do que essa torcida merece,
E junta das outras, né? Cada organizada tem sua força, tem seu peso. Então é raça rubro-negra, é a torcida jovem, é a Flamanguaça Urubuzada, é a Falange. São todas as organizadas fazendo aquele coração na arquibancada do Flamengo. E todo mundo cantando junto, todo mundo participando. Certamente o Flamengo tem a arquibancada mais ensurdecedora do futebol brasileiro. Nenhum clube no país joga para 70 mil pessoas como o Flamengo joga. E só não é para mais porque o Maracanã não cabe mais. Porque se fosse 80, 90 mil, a gente colocaria lá. Enfim, fica aí o recado. Vocês que ficaram até o final do vídeo, deixa o like mais uma vez, se inscreva no meu canal, rumo aos 2.000 inscritos, fechou? Logo mais eu volto pra falar com vocês melhor. Um grande abraço pra todo mundo, tenham todos uma excelente terça-feira, porque a quarta-feira, meus amigos, vai ser coisa de maluco, tá? Volto depois pra falar do pré-jogo com vocês. De momento é isso, saudações rubro